Olá, boa noite. O Jornal da Difusora já está no ar e você vai ver que a polícia identifica os bandidos que assaltaram o cofre da agência do Banco do Brasil de Imperatriz. E ainda, crime passional na cidade de Bacabal. Ciumento tenta matar a companheira e em seguida tira a própria vida. Fim de semana violento na região metropolitana. Polícia Rodoviária Federal divulga dados da Operação Independência realizada nas estradas durante o feriadão. E torcedores lamentam situação complicada do cavalo de aço. Olha, como o Jornal da Difusora já havia adiantado, esse foi um feriadão violento na região metropolitana, de acordo com os números divulgados pela Polícia Militar. Foram quase 20 homicídios que ocorreram em diversos pontos da capital São Luís. E há preocupação também com as cidades de São José de Ribamar, Pasto do Lumiar e Raposa. E aparecem também como áreas de grande preocupação por parte da Polícia Militar pelo alto índice de violência. Essa questão é muito subjetiva. Nós estamos trabalhando isso aí. O sistema de segurança, o serviço de inteligência, está montando o quebra-cabeça para ver se a gente consegue diminuir essas execuções com as prisões dos indivíduos. Operações que vêm sendo realizadas pela PM para combater a criminalidade, algumas já desenvolvidas há algum tempo, como a catraca, por exemplo. Só que mesmo com a intensificação nas abordagens no transporte público, ainda é considerado alto o número de assaltos a ônibus e também motos e carros que são roubados. Outras operações vêm sendo desenvolvidas no intuito de reduzir a violência, mas o comandante do Policiamento Metropolitano destaca que há fatores que vêm contribuindo com o aumento da insegurança e a intranquilidade da população. Toda vez que há indulto, tá, a problemática de homicídio ela avança. E foi o exemplo agora do último indulto, Dia dos Pais, em que mais de 50 detentos não voltaram para o sistema penitenciário. Isso porque receberam orientações do sistema penitenciário, no caso dos presos, para que tinha que fazer o determinado serviço aqui fora. Só na região metropolitana, neste ano de 2015, a Polícia Militar já apreendeu mais de 750 armas de fogo. E aí tem os dois lados. O positivo é que a Polícia Militar tem recuperado bastante arma. Já o lado negativo é que esses números mostram que tem muita arma nas mãos dos bandidos. E olha só, em Codó, cresceu o número de homicídios praticados na cidade. Segundo a Polícia Civil, este ano já superou todas as ocorrências registradas no ano passado. Neste ano de 2015 foi o ano com o maior número de homicídios na cidade de Codó. A maioria desses crimes teve o emprego de arma de fogo, revólver, como o caso de um dono de uma lan house. Ele foi morto a tiros depois que reagiu ao assalto. Outro crime que até agora ninguém foi preso e também não foi de arma de fogo foi o jovem que foi morto em uma festa no bairro Codó Novo. O mês mais violento no primeiro semestre desse ano, segundo informações da Polícia Civil, foi o mês de abril. Houve 9 homicídios. E ainda, segundo informações da polícia, 95% dos homicídios estão relacionados à venda de droga, acerto de conta. Já foram registrados 37 homicídios na cidade de Codó. O bairro com o maior número de homicídio foi o bairro Santo Antônio. O número de homicídio nesse ano supera o do ano passado. E em Bacabal, um crime passional. O homem tentou matar a companheira e em seguida tirou a própria vida. Albeniza Pereira de Souza, de 18 anos de idade, teve que ser levada às pressas para o hospital. Ela foi atingida na garganta com uma garrafa de vidro quebrada. Começou derrubando as coisas, aí ele disse que ia lascar a garrafa de cerveja na minha cara e ia cortar minha garganta. Aí eu corri para casa da minha irmã, eu dormi. Aí no dia seguinte eu voltei para casa para dormir mais ele. Aí deitado na cama eu deitei mais ele. Aí eu chamei ele 3 vezes, Jonathan. Aí ele não respondeu. Aí eu pensei que ele estava dormindo. Aí eu fui, deitei na rede mais um menino. Aí eu agarrei no sono. Aí quando eu acordei, eu senti ele puxando a faca do meu pescoço. Aí ele foi tentar enfiar novamente, aí que eu gritei, Jonathan. Quando eu gritei, Jonathan, ele correu e fugiu. Não foi a primeira vez que o casal havia brigado por causa do ciúme de Jonathan. Ele implicava com os primos de Albeniza. Ele começou com ciúme, né, dos primos dele, aí começou a beber cachaça, aí começou o ciúme dele.
O rapaz já tinha tentado matar a companheira outras vezes. Na casa ficaram as marcas da violência. Teve uma vez ele tentou me matar, só que ele não conseguiu, porque eu corri para casa da minha amiga. E por pouco o carro não passou por cima de mim, mas meu filho. O crime aconteceu em um povoado da cidade de Bacabal. E os bandidos que assaltaram o cofre da agência do Banco do Brasil de Imperatriz foram identificados e estão sendo procurados. Por meio dessas imagens de segurança da agência, os assaltantes que furtaram o Banco do Brasil já foram identificados pela polícia. O serviço de inteligência já sabe os nomes dos suspeitos, profissão e o bairro onde eles moram aqui em Imperatriz. O que a gente pede à população? Se vocês reconhecerem os dois indivíduos, mantenham contato com o 190, indicando o paradeiro no 3525-1545, que é o telefone da Polícia Civil. Um deles tem várias passagens pela polícia. A ação criminosa aconteceu no último domingo. Durou cerca de 15 minutos. Os dois assaltantes tiveram acesso à sala do cofre pela tubulação de ventilação da agência. O cofre foi arrombado com uma ferramenta conhecida como pé de cabra. E tudo que estava dentro foi levado pelos homens, que ainda levaram as chaves dos caixas eletrônicos. Ainda não foi informada a quantia, mas a agência estava sem dinheiro e muitos clientes tiveram que retornar ou procurar outro local para atendimento. Precisava fazer esse depósito e não posso por conta disso. E a gente fica até com medo, com receio de descer, não sabe quem está perto, como é que vai ser. É complicado. E eu vim fazer um serviço básico, né? Um serviço de caixa, pagar um boleto normal. E eu chego e, felizmente, não está funcionando nada. Alguns serviços bancários foram suspensos, como, por exemplo, o atendimento pessoal. Serviços como depósito, pagamento de boleto, apenas o saque está funcionando. Leva um tempo para que a agência volte a funcionar normalmente após um assalto como esse ou até uma explosão. E um homem foi preso hoje na capital após ser rendido pelas vítimas no João Paulo. A gente fala com o repórter Ciro Mineiro ao vivo. Ciro, mais um jovem envolvido com a criminalidade. É isso? Boa noite. Boa noite, Olavo Sampaio, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, viu? Esse jovem, né, esse homem, ele tem 20 anos de idade, foi identificado como Anderson Marcos Andrade Souza. Morador do centro de São Luís, ele tentou assaltar 4 adolescentes que estavam a caminho da escola no bairro do João Paulo. O Anderson foi levado para o 8º Distrito Policial na Liberdade, onde foi registrado flagrante. Os estudantes reagiram ao assalto e tomaram a arma, um revólver de fabricação caseira, sem munição, que já está em poder da polícia. Antes de ser preso, o Anderson ainda chegou a apanhar de populares que até então ainda não foram identificados. Como a gente pode observar aí nas imagens, Olavo, mais uma pessoa, né, que diante da onda de violência que assola a capital maranhense, a população, por conta da falta de segurança, já tenta fazer justiça, inclusive com as próprias mãos. A gente sabe que isso é errado, né? Mas a que ponto chegou a situação da capital maranhense? É com você aí no estúdio. Verdade, Ciro. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E a seguir, 5 pessoas morrem e quase 30 acidentes são registrados nas estradas federais que cortam o estado durante o feriadão. Já. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Independência, realizada durante o feriadão nas estradas que cortam o estado. Foram 5 mortes e quase 30 acidentes. Os números foram divulgados no início da tarde. De 4 a 8 de setembro, período da Operação Independência, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou nas estradas que cortam o Maranhão 28 acidentes, com um saldo de 14 feridos e 5 óbitos. As estatísticas foram bem acima do esperado. A gente sempre, quando organiza uma operação, a polícia espera a compreensão dos usuários, dos condutores, dos pedestres, para que ela tenha uma atenção. E às vezes não acontece essa recíproca. Então acontece, infelizmente, os acidentes com 5 mortos, 5 dias, então dá um morto por dia. Isso é muito ruim. A imprudência combinada à falta de atenção são os principais fatores que contribuíram para esse resultado preocupante. A grande maioria dos condutores que se envolveram em acidentes foram motociclistas. Quanto às BRs que mais contabilizaram registros, aparecem na lista a 316,
a 222 e também a BR-010. Mais uma vez, a BR-135 foi a recordista em números de acidentes. Mas além desse tipo de ocorrência, nos últimos dias a PRF também registrou vários pontos de congestionamento. Situação que só deve ter um fim quando a duplicação de parte da rodovia for concluída. Enquanto isso não acontece, vai ser isso que a gente vê sempre. PRF monta um esquema para amenizar, porque os engarrafamentos e lentidões geralmente entram à noite e chegam, ontem no caso terminou às 22h30. A ex-prefeita de Montes Altos, Patrícia Castilho, foi denunciada pelo Ministério Público por desvio de R$90 mil do Instituto de Previdência e Assistência Social na cidade, que foi extinto em 2011. O ex-prefeito e marido dela, Nelson Castilho, e outras 2 pessoas também foram denunciadas. Em Açailândia, a prefeita e outros 2 réus foram condenados por improbidade administrativa. Gleide Santos teria usado máquinas da prefeitura em fazenda de propriedade dela e do marido. O prejuízo foi de pouco mais de R$160 mil. A prefeita pode ter os direitos políticos suspensos por 10 anos. E o Désio Oliveira, ex-prefeito de São Pedro da Água Branca, também foi condenado por improbidade pela Justiça do Maranhão. De acordo com o Ministério Público, ele teria aplicado irregularmente os recursos de convênio com a SEDUC, a Secretaria de Educação, no valor de R$85 mil, quando exercia o cargo. Um ônibus ficou sem freio e colidiu com outro coletivo na Avenida dos Africanos. O motorista teria perdido o controle da direção e, para não gerar um acidente ainda mais grave, subiu no canteiro central. Ninguém ficou ferido. Um grande congestionamento se formou na via. E depois de uma sessão tumultuada na Câmara de Vereadores de Imperatriz, foi arquivada a lei que pedia a alteração no horário de funcionamento dos bares e casas noturnas. Esses estabelecimentos devem permanecer abertos somente até às 2 horas da manhã. Representantes da sociedade civil organizada compareceram em peso à Câmara Municipal. 16 dos 21 vereadores votaram pelo arquivamento do projeto da Lei dos Bares. Essa lei ela já começou a trazer um desgaste muito grande para o povo de Imperatriz. E analisando que ela só vai trazer prejuízo para o povo de Imperatriz, eu achei por bem fazer um ofício na parceria com 16 vereadores e solicitar o arquivamento dela, que só trouxe benefício com o arquivamento dessa lei. A sessão durou cerca de 1h30 e mesmo bem depois do encerramento dela, o povo continua aqui, lotando as dependências da Câmara Municipal de Imperatriz. Eu sou a favor, porque eu dependo da noite, eu não tenho um estudo, eu só vivo disso, de vender balinha. Agora me tira o direito e tira o pão de eu sustentar a minha família. Mas a maioria comemorou o resultado da votação. Parabéns à Comissão de Cidadania, a todo o movimento da sociedade unida. Isso prova que o povo unido jamais será vencido. O promotor do meio ambiente disse que prevaleceu o interesse público. Seria um absurdo o interesse de uma classe de trabalhadores prevalecer sobre o interesse de uma maioria, de um interesse de todos. Então, nesse sentido, nós saímos daqui satisfeitos, os vereadores entenderam o recado e digo sempre, aqui ficou um recado para o Executivo, aproveitar essa oportunidade de uma vez por todas, regulamentar esta lei, né? Aproveitar essas entidades como o Ministério Público, o Judiciário e, com o apoio de todo mundo, regulamentar essa lei de uma vez por todas. A Polícia Militar, que sempre se colocou a favor do fechamento das casas noturnas às 2 horas da madrugada, disse que a decisão dos vereadores foi favorável para a segurança pública de Imperatriz. Um assunto desse sendo discutido com a sociedade, levando em consideração todos esses detalhes, o saldo tem que ser positivo. Bom, você vinha acompanhando esse caso aqui no Jornal da Difusora, a gente sempre mostrando os dois lados, os empresários que reclamavam dessa situação porque achariam que perderiam dinheiro e queriam um tempo a mais para trabalhar, e a população que estava incomodada com a barulheira que era gerada com isso e ainda com a violência que estava atrelada a muitos jovens que ficavam até 4 horas da manhã consumindo bebidas alcoólicas e, em muitos casos, até droga. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Uma massa de ar seco continua atuando em grande parte da região Nordeste. Há previsão de chuvas isoladas no norte do estado.
Nas demais áreas, o sol brilha forte ao longo do dia. Em Bacabal, a mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em Barreirinhas, 23 e 34. Pinheiro, 24 e 34 graus. Altas temperaturas nas cidades de Imperatriz e Caxias. Em São Luís, os termômetros devem oscilar entre 24 e 33 graus. A seguir, torcedores do Imperatriz lamentam desclassificação do Cavalo de Aço. É já já. Torcedores estão pessimistas quanto ao Imperatriz, que decepcionou na Série D do Campeonato Brasileiro. O time acredita que os problemas, como atraso no pagamento dos salários, prejudicaram o desempenho dentro de campo. Em apenas 4 meses, o Cavalo de Aço conquistou o bicampeonato maranhense e amargou a eliminação do Campeonato Brasileiro Série D. Nas 2 semanas que antecederam a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Imperatriz fizeram 2 paralisações e ameaçaram não entrar em campo se não recebessem os salários. Para o último jogo contra o Palmas, aqui no Frei Epifânio, eles treinaram apenas uma vez na semana. Na casa do atleta, os jogadores esperavam sentados o problema ser resolvido e afirmam que a crise fora dos gramados refletiu na péssima campanha. Eu acho que não tem nenhum time da Série D que é melhor do que o Sampaio. O Sampaio é Série B. Então, se a gente teve capacidade de ganhar do Sampaio na final e ser campeão, por que não a gente ganhar a Série D, subir para a Série C? Então, com certeza, isso foi a maior causa da nossa eliminação precoce, né, na Série D. No próximo ano, o Imperatriz tem uma missão ainda mais difícil: montar um novo time para disputar o Maranhense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Em números, o Imperatriz encerrou a temporada 2015 colecionando no Brasileiro Série D 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Marcou 11 vezes e tomou de volta 11 gols. Estacionou no 3º lugar do grupo A2 e pode cair mais uma posição se o Santos vencer o Guarani na última rodada, no próximo domingo. Para este ano, ainda restam as dívidas do clube com os jogadores. A maioria, heróis do título no 3-1 contra o Sampaio, na final histórica do Maranhense. Isso não dá para esquecer não é? Olha, o Sampaio foi derrotado dentro de casa pelo América de Minas Gerais por 2-0, você viu aqui com a gente, e agora está focado no próximo desafio, que será no sábado, às 4h30 da tarde no Castelão. O time ocupa o 5º lugar na tabela, está aí com 35 pontos. Contra o Ceará, que é o próximo adversário, o tricolor não contará com o atacante Pimentinha, que sofreu lesão na coxa com 39 pontos. Só corrigindo o que eu falei agora há pouco. Lesão na coxa, o Pimentinha não vai estar não. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos amanhã. Boa sorte para o Sampaio. E olha só uma última notícia, uma equipe de saúde da equipe médica do Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, órgão ligado ao Ministério da Saúde, está sendo mantida refém em uma aldeia indígena de Itaipava do Grajaú. A Secretaria de Estado da Saúde informou ao jornalismo da TV Difusora que está acompanhando a resolução do caso. Os indígenas cobram técnicos de enfermagem, permanentes, veículo para transporte de índios para tratamentos médicos em cidades vizinhas, além de contratação de posto de saúde e construção de posto de saúde e poço artesiano. A gente fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e companhia. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite, Maranhão.